Meus queridos, vamos hoje falar um pouco mais, como que dando continuidade ao que nós falávamos na última ministração que eu fiz. Vós sois edifício de Deus. Começamos a falar, o tempo não foi suficiente. Hoje eu acredito que nós consigamos falar um pouco mais acerca desse tema que é tão necessário, que é tão importante, porque quando o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, vós sois santuário de Deus, nós sabemos que ali o apóstolo Paulo está falando da obra de Deus que ele realiza em nossas vidas, sobretudo no aspecto coletivo, no aspecto de igreja. Paulo vai usar a metáfora do edifício. Não é sem razão que o livro do Apocalipse, que é o livro que traz a conclusão e a consumação da revelação de Deus, termina também com a Nova Jerusalém, que é o edifício de Deus, a habitação de Deus descendo dos céus à terra. Ou seja, se nós olharmos para a Escritura do ponto de vista da revelação de Deus, nós vamos ver que toda ela converge para a construção de um grande edifício que a Bíblia chama metaforicamente de a Nova Jerusalém. Ou seja, Deus ele está não somente nos salvando, mas está nos salvando com um propósito. O Senhor ele trabalha com a finalidade de gerar em nós e por meio de nós o grande edifício de Deus, que é a sua habitação, segundo o seu propósito eterno. Daí então nós falarmos sobre esse assunto a partir de 4 pontos fundamentais. Já falamos do primeiro na mensagem anterior, sobre a necessidade que temos de compreender o nosso chamamento. Isso é fundamental, queridos. Infelizmente, a gente vive num tempo em que me parece que a maioria esmagadora dos cristãos não tem ideia, não sabem com exatidão para que foram chamados. Daí a ideia plural, manifestada nas muitas vertentes denominacionais. Cada pessoa procura a igreja que melhor lhe apraz. Não é assim? Você fala, não, eu me sinto bem nesta igreja. Tinha até um jargão, ou mesmo um ditado, não é bem jargão nem ditado, mas costumava-se dizer geralmente às pessoas, olha, Jesus te ama, está aqui um folhetinho da palavra de Deus, procure uma igreja mais próxima de sua casa. Eu diria, misericórdia, gente. Vai que a igreja mais próxima de casa seja, e aí, como é que a gente faz? Vai que, Então, acontece que cada denominação tem uma proposta diferente. Ainda que todas falem de Jesus, todas falem da morte de Cristo, falam de maneira geral sobre salvação, mas o fato é que a Escritura traz a nós a revelação clara, primeiro, daquilo que Deus quer realizar, daquilo que Ele já fez para a conclusão, ou em prol do seu propósito, aquilo que Ele está realizando hoje, e como Ele vai concluir esta obra. Ou seja, nenhuma pessoa é chamada por Deus simplesmente para ter a sua vida humana, temporal, melhorada. Eu sei que a vida humana, ela carece de alguns cuidados. Precisamos de paz interior, sim ou não? Eventualmente precisamos da cura de uma enfermidade, é verdade. Precisamos que Deus nos abençoe para conseguir um emprego melhor, ou conseguir um emprego. Precisamos de uma moradia, é verdade. E nós até oramos, Senhor, olha para o teu servo, para a tua serva, para as suas necessidades temporais. E o nosso Pai nos atende, Ele cuida de nós, não é verdade? Mas nenhum de nós fomos chamados para isso, não é? Somente para termos necessidades temporais atendidas. Nós fomos chamados para um propósito específico. Por isso que em Romanos, no capítulo 8, salvo engano, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu
propósito, ou seja, você foi chamado por Deus com um propósito. Deus tem um propósito, não na sua vida, porque também costuma se dizer, não, Deus tem um propósito na sua vida, não é? Mas o propósito que Ele tem é nas nossas vidas, é um propósito comum, e é um propósito que visa primeiramente satisfazer o coração de Deus. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e fomos por Ele redimidos para então Ele realizar aquilo que Ele deseja realizar em nós, para o deleite de Deus, para o bom prazer de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, fala que Deus está realizando todas as coisas com vistas à satisfação do seu propósito eterno, para o cumprimento da vontade de Deus. Então a primeira coisa que eu acredito que é urgente, e eu estava essa semana pensando nisso, sabe? Buscando em Deus uma estratégia, não uma estratégia de marketing, não uma estratégia, nenhum mecanismo carnal, mas pensando e orando, o Senhor nos dê uma direção de como consolidar a fé no coração dos nossos irmãos. Porque a gente vive tempos muito difíceis, muitas coisas acontecendo em todos os âmbitos, e nós eventualmente vamos nos deixando afastar daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Então, a primeira coisa, não tem o que fazer, é resgatar no coração e na consciência de cada um de nós a razão do nosso chamamento. Se por um momento você parar e pensar, puxa, eu fui chamado por Deus porque Ele me escolheu e Ele me redimiu, porque Ele tem um propósito na minha vida, e você então entender que você não existe para si mesmo, mas que você foi chamado para Ele, só nisso já terá um avanço. Só nisso. Só em você falar assim, puxa, então eu quero compreender para que Deus me chamou. Aí nós passamos para o segundo ponto que nós apresentamos ser necessário. E o segundo ponto é compreender então a edificação desse edifício, porque fica um tanto poético, né? O Senhor quer nos edificar uma habitação espiritual, não é assim? Aí não fica um tanto vazio, fica bonito, né? A edificação espiritual, a casa de Deus, etc, né? Mas como isso acontece? Como isso se processa? Então é necessário que não somente você resgate a ideia de que você foi escolhido por Deus para um propósito, mas que você conheça agora este propósito, a planta desse edifício. Já que a metáfora que está sendo usada por Paulo é a metáfora de um edifício, de uma construção, todo edifício tem uma planta. Não tem uma planta? Você tem que ter essa planta em mãos. Cada um de nós precisamos aprender a ler essa planta, saber como ela é levada a cabo, ou como a construção é levada a cabo. E a única maneira de nós entendermos a planta do edifício de Deus é compreendendo a fé neotestamentária. Ou, como nós costumamos dizer, compreender as principais doutrinas do Novo Testamento, conforme Jesus ensina, conforme os seus apóstolos, sobretudo o apóstolo Paulo, nos ensina. Então, se tomarmos somente as epístolas de Paulo, por exemplo, nós vamos ter ali claramente a revelação da edificação dessa casa, como que as coisas acontecem. E nós citávamos aqui na última mensagem, por exemplo, quando você compreende claramente, compreende com clareza o que é o pecado. Eu não vou entrar novamente, semana passada eu entrei num atalho e ficou muito longo o atalho, porque eu fui tentar dar um exemplo e fui tentar explicar o exemplo, e aí ficou longo. Mas imagine só, quantos anos nós ficamos perdidos, achando que estávamos achados, lutando contra uma coisa ou outra porque não sabíamos o que é o pecado. Quanto tempo perdido, preocupado com cabelo, unha, batom, brinco,
com essa comida, com aquela bebida, com aquele lugar, com essa música, com aquele tipo de roupa, com aquele tipo de esporte. Quanto tempo dentro de uma escravidão de usos e costumes, achando que estávamos fazendo a vontade de Deus, e por fim nós só perdemos tempo. Foi bom, por um lado, fomos guardados de muitas coisas ruins, de alguma maneira foi útil para nós na nossa infância. Mas essas coisas não resolveram os problemas intrínsecos da nossa alma. Os usos e costumes não nos melhoraram enquanto pessoa. Não operaram mudanças orgânicas dentro de nós. Imagine só que golpe que Jesus deu nos fariseus e escribas, quando, uma vez que eles estavam envolvidos com tanto de coisas, né? De fazer, não fazer, tocar, não tocar, sentar, não sentar, fica em pé, senta, fala, não fala, veste, não veste, toca, não toca. Jesus fala, olha, nada do que há fora do homem, que entrando nele o pode contaminar. Eu sei que até hoje essa verdade de Jesus, ela não somente é mal compreendida ou não compreendida, mas sobretudo nós fazemos uma forte resistência contra essa verdade. Porque nós queremos nos manter no padrão de um cristianismo tradicional, cultural, dos pecados culturais. Porque no dia que você souber que você não está mais preso, e que tampouco Jesus, nem os apóstolos, nem a Escritura neotestamentária jamais te pediu que você vivesse sob um regime de usos e costumes, que você fala assim, então eu estou livre? Com todo respeito, mas eu me lembro, Andresa, Adilaine e a Andréia, quando chegaram no ministério, vieram da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, família raiz, né? Da missão, desculpe-me, Assembleia de Deus Missão, então família de raiz, avô, pai crente, mãe missionária, avô pastor, aquela turma toda, Assembleia mesmo, de verdade. Chegaram aqui, olhava para as irmãs Manolinha com aquele brinco pendurado, misericórdia. Mas as irmãs foram perseverantes, aí foram entendendo. Demorou para entender? Demorou. Aí depois que entendeu, aí começou a pensar, eu acho que eu estou livre. Aí não sei se foi a André que foi a mais violenta. Parece que decidiu colocar um brinquinho, bem disfarçadinho, assim. Isso deu um problema para as meninas, para a irmã Morizete, para todo mundo, para a família, todo mundo, aquela coisa. Mas elas foram enfrentando, foram se libertando. A última a se libertar foi a irmã Morizete. Quando chegou aqui de calça jeans e brinco na orelha, unha pintada, eu falei, misericórdia, minha irmã. Misericórdia. Mas aí acontece com a maioria das pessoas, quando entendem o problema do pecado, e que sabem que nada disso é pecado, acontece da pessoa ficar, sabe como? Totalmente sem saber o que fazer. Não sabe mais ser crente. Agora, saindo do exemplo das irmãs, porque não encaixa para elas. Mas a pessoa, ser crente é não fazer um tanto de coisas externas e fazer um tanto de coisas. Imagine que nós tivemos um encontro da igreja, do Dia Saudável, o último encontro que nós tivemos, né? E aí, nós tivemos uma reunião de louvor, de palavra, de tudo, um almoço maravilhoso. À tarde era lazer. Aí ligamos os instrumentos, pegou o microfone, aí vai o pastor Alexandre cantar uma canção que não é gospel. Que não é gospel, né? Aí alguns irmãos chegaram para cantar junto, outros ficaram distantes olhando, assustados, outros pegaram a bolsa e foram embora. Por quê? Porque a pessoa não entendeu ainda. Não entendeu como funcionam as coisas. Aí a pessoa fala, se me tirarem tudo isso, que é absolutamente nada, a pessoa não sabe mais ser cristã. E agora eu faço o quê? O que é ser crente agora? Agora você vai entrar num processo doloroso. Porque agora é você caminhar no caminho estreito. Você pensava que caminho estreito era não usar brinco? Caminho estreito é a aniquilação de um orgulho fundamental dentro de todos os homens,
que é o engano profundo que nos faz orgulhosos, presunçosos, arrogantes, independentes de Deus, amantes de si mesmos, que não sabe amar o próximo, porque todo o nosso relacionamento para com o próximo é baseado numa barganha. Quanto eu ganho? Não sabemos amar incondicionalmente. Tudo tem que ter uma volta, tudo é na base do anzol. Tem que dar a volta. Quanto é que eu vou ganhar? Como é que eu vou emprestar um dinheiro para você? Eu vou ganhar quanto de juros? Não tem juro, não tem jeito. Não tem jeito. Como é que eu empresto um dinheiro para uma pessoa que está precisando? Ora, se ele está precisando, você vai colocar juro. O camarada está precisando de ajuda. Você entende? Aí não sabemos mais. Aí então, agora vem um caminho de você ser compassivo, humilde, e esse caminho é longo, e esse caminho é de cruz, e esse caminho vai nos aniquilando de tal modo, e a dor que você vai sentir na sua alma, a dor do negar a si mesmo, a dor do tomar a cruz e seguir ao Senhor, é como ele disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Isso é uma metáfora. Se você tentar fazer isso literalmente, não vai resolver a sua vida. Mas é para você ter uma ideia, ou seja, você vai passar por um profundo sofrimento de aniquilação interior. Mas aí você precisa então, para compreender a planta do edifício, entender o que é o pecado. Enquanto isso, você é um grande pecador disfarçado de um santo. Qual é a equação? Pecador disfarçado de santo é igual a fariseu. Você será um neo-fariseu. E a sua própria vida, e teus vizinhos, e tua família, todo mundo sabe quem você é. Todo mundo olha e fala: meu irmão, você engana ninguém não, nem a si mesmo. Mas aí você tem que continuar compreendendo a planta do templo, e entender o que é redenção. Confesso aos irmãos que por muitos e muitos anos, eu fui enganado com respeito à obra de redenção. Por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Até que hoje, pela graça de Deus, eu posso ou pude compreender um pouco melhor. Você tem que entender o que foi o sacrifício de Jesus. Você tem que entender por que Jesus veio ao mundo. É porque Ele nos ama, quer nos salvar. Não, você tem que entender por que Deus não tinha um outro meio. O próprio Jesus perguntou ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, lembra? Ou seja, não tem outra maneira de redimir que eu não passe por esse caminho. Todavia, seja feita a tua vontade. Entender o que é a obra de redenção. Como eu posso experimentar a obra de redenção? Entender coisas básicas como fé. O que é fé? Já imaginou que você muitas vezes fala assim: puxa, mas eu tenho tanta fé, mas as coisas não se resolvem. Quem já pensou isso? Ou já passou por isso? Eu tenho fé, poxa, mas não está acontecendo. Na vida cristã, eu me refiro. Ora, talvez o que você entende por fé seja um equívoco. Entender o que é novo nascimento. Entender o que é o ser nova criatura. E, para tanto, nós temos que conhecer, portanto, essa planta do edifício, que são as doutrinas fundamentais do Novo Testamento. Portanto, para os irmãos poderem enumerar, compreender o nosso chamamento, conhecer a planta do templo. Mas, abrindo um parênteses na planta do templo, eu quero dizer para os irmãos que não é fácil, tá, amados? Não é fácil. Não é fácil, existe uma grande luta quando o assunto é mostrar a verdade às pessoas e levá-las à compreensão, levarem-nas ao arrependimento e, sobretudo, levarem-nas a exercer fé na verdade, a fé que gera a fidelidade, para que agora essas pessoas todas elas, como uma grande comunidade, uma igreja, todos nós possamos de fato experimentar a palavra. Abra sua Bíblia rapidamente comigo lá em Efésios, ou melhor, lá em Colossenses capítulo 2, rapidamente, só para os irmãos verem como Paulo coloca aqui essa questão. Versículo 1. E olha aqui, quem vai dizer essas palavras aqui é o apóstolo Paulo, né?
Agora, que dirá eu falando essas palavras? Se para Paulo era difícil, imagine para quem não é Paulo, né? Olha o que ele diz a partir do versículo 1 de Colossenses capítulo 2. Todos encontraram? Acompanhem as palavras de Paulo. Gostaria, pois, que soubesseis. Gostaria, pois, que soubesseis. Por que ele gostaria que os irmãos soubessem? Quem sabe dizer por que Paulo gostaria que os irmãos soubessem? Porque eles não sabiam. O irmão Vitor já conhece bem o pastor Alexandre, né? Eu estou perguntando o óbvio. Porque muitas vezes a igreja não sabe. Porque muitas vezes nós só vamos ouvindo as mensagens e achando, não, está tão legal, está tão bonito, mensagem bacana, né? Vamos lá, tal. Mas os irmãos não têm ideia do espírito e da luta que se trava quando o assunto é a verdade. Existe uma grande luta, não é somente vir aqui no domingo e preparar um sermãozinho, 3, 4 pontos e falar para os irmãos e sair todo mundo feliz. Nós não estamos aqui com um concurso de oratória para falar quem prega melhor, se a pregação foi boa, o pregador desenvolveu bem a mensagem. Não é isso, nós estamos aqui porque estamos sendo trabalhados por Deus. Cada ministração é uma cirurgia pela qual nós passamos. Nós estamos sendo tratados, operados a cada dia. A palavra vai nos dissecando, a palavra vai entrando no nosso ser e vai trabalhando a vontade de Deus, mas imagine a resistência que essa palavra ela enfrenta. Por isso o apóstolo diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, os irmãos de Colossos, pelos laudicenses, que são os irmãos da igreja de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face. Ou seja, Paulo tinha um ministério, e esse ministério envolvia um grande labor e uma grande luta em prol da igreja. Irmãos, não é só reunir no domingo. Hoje mesmo a gente conversava, eu e a Silvia, nós conversávamos sobre a questão da necessidade da igreja, enquanto comunidade, enquanto se reunir, né? Por que nós nos reunimos? Qual é a necessidade disso? Não bastaria cada um viver bem? Fazer o seu melhor onde estiver? Por que congregar? Agora teremos um novo local. Vamos passar por um processo de mudança, alguns conflitos, dificuldades. Pastor, larga esse negócio de mão, negócio de local, de reuniões. Vamos, cada um fazer o melhor que pode na vida e tá bom. Por que nós nos reunimos? Porque Deus, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, diz a Escritura que Deus, Ele chama alguns homens, dons, e os capacita com uma visão, um entendimento, uma compreensão espiritual da vontade de Deus, e esses homens dons são dados à igreja, para que agora a igreja ela venha a passar por um processo de aperfeiçoamento. Ou seja, nós não viemos aqui só por vir, porque eu tenho que ver a irmã Nolinha, tenho que ver o Cadmo, tenho que ver o fulano, o Beltrano. Se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção. Ou se eu não for, está ficando chato, já tem mais de mês que eu não vou. Essa não é a ideia. Essa não é a ideia. É igual um adolescente que vai para a escola à força, porque o pai obriga e a professora manda recado para os pais, se o aluno matar a aula, e ele vai indo empurrado, e ele não entende que aquele ambiente onde ele vai é um ambiente necessário para que ele seja trabalhado quanto à sua formação, enquanto cidadão e, sobretudo, enquanto aquilo que ele será no futuro para a humanidade ou para a sociedade. E aí, então, às vezes a pessoa tem que crescer, ficar velho, para entender, puxa, quanto tempo eu perdi sem estudar, e agora eu vou voltar para a escola, e agora ela volta, e só que com muitas dificuldades, né?
já casado, já com filho, já com dívida, com problema, com preocupações, mas agora tem que encarar o livro, tem que saber que tem que ler, que é importante, que não tem como abrir mão da educação formal, para ver se consegue fazer alguma coisa, porque tudo vai requerer que você tenha. Então a igreja também não é somente um lugar onde você vem como quem vai a um clube social. Você vem para passar por um aperfeiçoamento. Onde acontece esse aperfeiçoamento? No seu entendimento. O modo de perceber, de interpretar e de compreender as coisas relacionadas a Deus, ao mundo, a você mesmo, à vida, aos relacionamentos, à existência. E aí então os homens dons, por meio da palavra de Deus, vai nos fazendo e nos ensinando a ver. Bem, deveria ser assim pelo menos. Nós vamos sendo orientados e vamos aprendendo a ler, aprendendo a compreender, aprendendo porque muitas vezes não fomos ensinados. E aí você vai sendo trabalhado por Deus no seu entendimento. E quando você então começa a ver, precisa passar para um próximo estágio, que é o estágio quando você vai agora começar a edificar. Esse é mais um ponto, daqui a pouco eu chego lá. Mas o apóstolo Paulo demonstra aqui em Colossenses que todo esse processo envolve uma grande luta. Versículo 2, para que o coração deles, olha amados, olha o alvo, para que o coração da igreja seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de quê? Do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é quem? Que é Cristo. Então, conhecer essa planta do templo envolve muita luta, envolve muito labor. É uma luta espiritual. Existe uma forte onda, sempre existiu e sempre vai haver fortes ventos, sempre haverá grandes ondas tentando nos levar no curso e para o curso do mundo. E portanto agora mesmo está havendo esse conflito. Agora mesmo nós estamos ouvindo essa palavra e tem resistências, seja do cansaço, seja da hora, seja mesmo porque você não está concordando muito com o que está sendo dito, mas a luta ela está acontecendo. Por isso, para que nós sejamos plenamente edificados no edifício de Deus, precisamos, primeiro, compreender o nosso chamamento, segundo, conhecer o fundamento, que é a mensagem, que é conhecer o Evangelho, que é conhecer a doutrina neotestamentária, compreender o funcionamento. E então, esse conhecer envolve grande luta, essa experiência envolve grande luta. Mas o terceiro ponto é, agora, edificar sobre o fundamento. Então vejam, 3 pontos. Primeiro, resgate o motivo, a razão do seu chamamento. Segundo, conheça a planta do templo. Ou melhor, conheça as doutrinas de Deus. E olha que tem alguns segmentos religiosos, denominacionais, que fazem isso com bastante precisão, né? Mesmo ensinando coisas equivocadas, ensinando coisas que não fazem parte da planta do templo, como, por exemplo, alguns segmentos como adventistas do 7º dia. As doutrinas deles são todas falando do que você pode comer, do que você não pode comer. Pode comer carne de porco? Não. Pato? Também não. Peixe de couro? Não. Tomar café? Não. Coca-Cola? Não. Usar vinagre para temperar a salada? Não. Pimenta do reino? Também não. O que eu posso fazer no sábado? Nada, só cantar.
Cantar e orar. Passou disso, não pode. E eles se dedicam, se debruçam nesse entendimento, todo dia falando a mesma coisa, lendo os mesmos versículos, mas o cristão mais novo no meio deles já sabe manusear, já sabe onde estão os textos, já sabe argumentar. Aí nós falamos, não, nós entendemos a planta do templo, porque nós temos uma compreensão da revelação neotestamentária, e nós não sabemos muitas vezes discernir uma coisa da outra. Não sabemos. Acreditam, até quero dizer aqui, a irmã Edna, né? Chegou no Querigma quinta-feira agora, desesperada. Desesperada. Pastor Alexandre, você acabou com minha vida 2 vezes. A primeira vez foi quando eu li o livro O Odre Velho Vinho Novo. Você destruiu minha vida. Foi quando eu cheguei no ministério. E agora está destruindo de novo com o livro Nascidamente. Estou cheia de dúvidas. Uma confusão só. Eu falei, mas isso é negativo ou positivo? Eu falei, não sei. Que ela é muito sincera, né? Não sei. Eu quero que você me explique. E essa é uma atitude sensacional. Primeiro, que ela leu. Segundo, ela entendeu alguma coisa, porque ela viu que tinha alguma coisa diferente. Terceiro, não ficou indiferente. Falou, quero entender isso aqui. Eu preciso compreender. E a pessoa melhor para você compreender sou eu. Porque foi eu que escrevi o livro. E todos têm acesso. Vocês entendem? O que não pode é procurar entender o livro procurando um pastor de outra igreja. Mas já aconteceu aqui. Irmão daqui queria entender o meu livro, procurou um pastor que já saiu daqui, inclusive. O pastor falou, misericórdia, não leia não, meu irmão, heresia pura. Aí o irmão falou, acho que é isso mesmo, vou sair de lá. Aí veio atrás de mim, eu estou saindo. Falei, mas por causa de quê, irmão? Do livro. Falei, você leu o livro? Li. O que você não entendeu? Tudo. Não, alguma coisa, fala alguma coisa. Mas diga assim exatamente. Você mesmo que leu? Perguntei. Foi? Está duvidando da minha capacidade? Falei, jamais. É só uma pergunta normal. Porque se eu leio um livro e não concordo, eu procuro quem escreveu. Me explica isso aqui, ó. Esse parágrafo aqui não está claro para mim. Está dizendo isso, a Bíblia diz isso. Vamos lá. Não é assim que acontece? Então, sermos pessoas com coração reto. Procurar compreender, porque compreendendo você terá uma fé sólida. E terceiro ponto, depois de compreender o seu chamamento e compreender a planta do templo, agora é hora de nós trabalharmos. 1 aos Coríntios, capítulo 3, abra rapidamente sua Bíblia. Versículo 10 em diante. Diz assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz o apóstolo Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor. Olha as metáforas do edifício de Deus. E outro edifica sobre ele. Então Paulo diz, olha, o fundamento está o quê? Lançado. Quando nós ouvimos a palavra e entendemos a doutrina, você tem o quê? O fundamento. Porque todos nós temos que ser edificados sobre um fundamento. Então, uma vez que a doutrina, que é o próprio Cristo, a compreensão acerca do Cristo, a obra de Cristo está clara para você, você agora tem um fundamento no qual você vai o quê? Edificar. E Paulo então traz aqui uma advertência, versículo 10. Porém, eu vou ler um pouquinho antes para dar o segmento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então tem várias maneiras de se edificar. Ou seja, nós temos que estar atentos a 2 coisas fundamentais. Primeiro, o fundamento. Será que eu estou sobre o fundamento certo?
Você já fez essa pergunta para você alguma vez? Será que eu estou sobre o fundamento correto? Como assim, pastor? E pode ter mais de um fundamento? Continue a ler comigo, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual é o nosso fundamento? É Jesus. Ou seja, nós não nos alicerçamos e nem nos edificamos sobre qualquer outra coisa que não seja Jesus. Pastor, mas é porque era tão bom se a gente pudesse guardar o sábado também, nos apoiar no sábado, ter um dia semanal de guarda, para que nós pudéssemos crer e pregar e santificar e basear a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus na santificação de um dia da semana. Não, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Nem sábado, nem véu, nem partir do pão, nem batismo, nem usos e costumes, nem escatologia. O fundamento é único, é uma pessoa bendita, que é o Filho de Deus, que se fez carne, se fez homem, teve um viver humano como todos nós, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus e que há de voltar na sua parousia e estabeleceu o seu reino eterno. Este é o fundamento. Só que ele diz, agora, cada um veja como edifica. E agora, este é o ponto, meus irmãos, que mais nos interessa. Saber que, se você compreende o seu chamamento, eu fui chamado para um propósito. Se você compreende a planta do templo, se você compreende a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, entende que Jesus é o seu único fundamento, agora é hora de nós passarmos a proceder, a praticar essa palavra, para que essa palavra não seja uma mera pregação, para que essa palavra não seja meras palavras, para que essa palavra ela seja transformada em espírito e vida. É aquilo que está em João, no capítulo 6, quando Jesus falando sobre ter vida eterna, para mim é o capítulo mais grave da Bíblia. Capítulo 6 de João, capítulo mais grave, porque naquele capítulo, Jesus fala, olha, se você quer a vida eterna, ressuscitar no terceiro dia para a vida eterna, você não tem outro caminho, só tem um caminho, não tem dois. Você terá que comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem. Capítulo 6 de João, não tem o que fazer. Quem aqui quer ter vida eterna? É o que nós queremos, buscamos, né? Tirar isso aí, não estaríamos aqui. Perfeito ou não? Pastor, como eu posso ter a garantia da vida eterna? Leia o capítulo 6 de João. Só tem uma maneira. Lá é dito, comer o pão da vida, é uma metáfora. Em seguida ele diz a mesma coisa, agora traduzindo. Tem que comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue do Filho do Homem. Aí alguém teve uma ideia, ó. Como é que nós vamos comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem? De que maneira? Aí tiveram uma ideia. Toda vez que você come o pãozinho da ceia, você está comendo Jesus. Comendo da carne e bebendo do sangue. Sério? É sério isso? Foi criada a doutrina da transubstantificação. Transubstanciação. Não é? Pegava aquela hóstiazinha, e aí na mão do padre só serve na mão dele, na sua mão não serve. Quando ele abençoa aquela hóstia, é dito, essa hóstia agora foi transformada na carne, no sangue, na alma e na divindade de Jesus. A pessoa agora come aquele pãozinho sem trigo, ou melhor, sem glúten, e diz, eu estou comendo a carne e bebendo o sangue do Filho de Deus. Eu falo, é bonito, né? Ah, o mistério, tal. Eu acho bacana, acho bonito, envolvente. Não é? Não sei quem já foi em missa sabe. É super interessante, é o momento.
é dramático, as pessoas ficam bastante ali, bem reverentes, né? Aquelas canções assim, bem, né? Pessoa santificada, tal, aí come com muita sinceridade, né? Acho bonito. Mas e agora, né? E agora? Você comeu mesmo a carne e o sangue de Jesus? Pastor, então se não for assim, tem outra maneira? Tem. Jesus então continua dizendo: comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem não é comer alguma coisa física. Jesus explica isso lá. Ele diz: ainda que você desse uma mordida no meu braço e arrancasse um pedaço da minha carne física e comesse aquela carne, isso para nada aproveita. Palavras de Jesus, não são minhas. Então, se a carne dele, a carne, Vera, a carne e o sangue para nada aproveita, esse pãozinho, a hóstia, vai aproveitar de quê? Se a carne, não tem a carne dele, quando ele estava aqui na terra não tinha carne. Você começa aquela carne lá, não servia para nada, segundo Jesus. A hóstiazinha vai resolver o quê? Então dá uma saída, porque se para ter a vida eterna tem que comer e beber a carne do Filho do Homem, e não é comendo a carne dele nem a hóstiazinha, é como? Aí Jesus disse: as minhas palavras, em nome de Jesus, abra o seu entendimento. As minhas palavras são espírito e são vida. Então agora, ouça essas palavras de Jesus. Ele diz: olha, quando você orar, não basta sair orando, falando, ajoelhando, chorando. Para. Você tem que ter o entendimento das coisas. E um entendimento que gere em você uma disposição diferente. Primeira necessidade de quem vai orar: saber de uma coisa. E ao saber, mudar a disposição do seu coração. Quando você orar, você terá que dizer assim: Pai que estais nos céus. Ou melhor, quando orardes, orareis assim: meu Pai que estais nos céus. Meu Pai. Pai deste grupo. Pai do Ocidente. Pai da minha religião. Pai da minha denominação. Você tem que orar dizendo: Pai nosso. Essa palavra nosso quebra todas as barreiras. Orar, segundo Jesus, é reconhecer a paternidade divina. Mas não é a paternidade divina em relação a você, é em relação a todos os homens. Quem reconhece a paternidade divina, reconhece a fraternidade universal. E essas palavras aqui de Jesus são espírito e são vida. Essas palavras de Jesus, do reconhecimento da paternidade divina e da fraternidade universal, ela precisa ser digerida e assimilada e comida como quem come e mastiga um pão ou a carne. Essas palavras traduzem o Espírito de Cristo. E comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue é receber, é digerir o seu próprio Espírito, esse Espírito que conhece a Deus como Pai e ver nos homens seus irmãos. Só que isso vai encontrar um problema grande dentro de você,
Porque é fácil você ver qualquer um que entrar aqui, em qualquer estado que seja, se ele entra aceitando Jesus aqui na sua igreja, você abraça. Pode ser um mendigo, pode ser o que for, você abraça, você chora emocionado. Mas se você vê-lo na esquina, sem aceitar o teu Jesus, você despreza. Você julga e você condena. É só quem mora para o lado do Gama pegar aqui, Pistão Sul, passar do lado da Coca-Cola, e você vai xingar muitos palavrões. Quando vê aquela turma toda ali, vagabundo, vagabunda, aí começa o pau comer. Sobretudo as irmãs, né? Porque o irmão fica com a imoralidade, e a irmã com ciúme do marido, xingando agora o marido e xingando a prostituta. A festinha em casa, né? Então, quando você começa a ouvir as palavras de Jesus, e a comê-las, e a digeri-las, você está assimilando o Espírito de Cristo. Olha, quando Jesus disse comer a carne e beber o sangue, ele estava ali fazendo referência, né, ao que se conhece por antropofagia. Antropofagia é um costume de algumas tribos que entendiam, presta atenção, que quando uma tribo lutava contra outra tribo e trazia cativo lá os guerreiros, ao invés de eles matar lá o chefe, o valente, o guerreiro, e conseguia trazer eles vivos, o que eles faziam com esses inimigos cativos? Eles agora ofereciam no altar, matavam, e agora eles comiam a carne daquele herói derrotado, porque eles entendiam que ao comer a carne daquele indivíduo, todas as virtudes enquanto força, capacidade, destreza daquele homem ou daquela mulher, eles seriam assimilados para dentro deles. Antropofagia. Antropos de homem, fagia de comer. Antropofagia, comer carne humana, mas não enquanto dieta, não enquanto canibalismo, mas com essa ideia de que o espírito guerreiro, valente, heróico seria absorvido. Lógico que não é isso que Jesus está ensinando. Ele pega esse exemplo para dizer: quando vocês comem as minhas palavras, é comer, não é ouvir e achar bonito e beleza, não. É sair daqui pensando, Pai Nosso, o significado disso. Pai Nosso. Isso só vai ser espírito e vida dentro de você quando você olhar para o Lula e falar: está aí o meu irmão. Ou quando você olhar para o Bolsonaro e falar: está aí o meu irmão. Ou quando você olhar para o Vladimir Putin, falar: está aí o meu irmão. É meio sem futuro, né? Mas é um irmão sem futuro, que precisa de graça e de misericórdia. E a partir daí você agora desenvolveu um espírito de intercessão por todos os homens. Porque como é que você pode interceder por alguém de quem você tem ódio e raiva, e que você acha que ele não é teu irmão porque ele é filho do demônio? Como é que você ora? Quando Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, olha, eu quero que vocês orem por todos os homens, inclusive pelos que estão investidos de autoridade. Quantas vezes deixamos de orar pelos que estão investidos de autoridade porque nós estamos xingando eles 24 horas? Mas esse não é o Espírito de Cristo. Mas ele é um vagabundo. Ore pelo vagabundo. Tenha misericórdia e fala: Senhor, muda aquela criatura. Olha a situação. É meu irmão, é teu filho. O Senhor morreu por ele também. Tudo vai mudando. Isso é edificar sobre o fundamento. É colocar em prática as palavras de Cristo, é colocar em prática o fundamento, é colocar em prática o que nós estamos ouvindo e aprendendo a cada dia. Ou seja, a cada semana você recebe um pouco mais de material para você edificar dentro de você. É um pouco mais de Cristo que vai sendo formado, que vai se construindo dentro de nós. Por isso nós temos que compreender o chamamento,
porque senão nada disso aqui tem valor algum. Depois você tem que conhecer a planta do templo, senão você vai ficar pensando que a edificação é ir para a campanha, é fazer fogueira, contato de fé, e ficar nesse jogo, usos e costumes, conhecer a planta, saber o que é de fato o que Deus fez, está fazendo e fará, como Ele está fazendo, como pode ser. E em seguida, agora que nós sabemos, vamos proceder. Fazer valer o tempo que você gasta vindo aqui. Fazer valer o tempo que você gasta dizendo, eu sirvo a Deus. Fazendo valer a sua fé. Fazendo valer tudo o que você despende em prol do reino de Deus. Porque às vezes nós, com muita sinceridade, despendemos muito, mas não acontece nada, nem para Deus, nem para nós, nem para ninguém. É sem futuro. Porque nós não estamos entendendo a planta, nem o modo, nem o como fazer. E por último, eu quero encerrar apresentando 1 Crônicas, capítulo 29, ou seja, para que esse edifício de Deus seja construído, seja finalizado, precisamos de 4 coisas: compreender o chamamento, conhecer a planta, edificar sobre o fundamento, e mais uma coisa que você pode fazer para contribuir para que isso aconteça. Capítulo 29, a partir do versículo 6. Só para contextualizar, irmãos, eu estou aqui me utilizando de um texto do Antigo Testamento que nos ensina algo muito prático. Porque nesse texto, pense vocês, agora dentro da moldura do Antigo Testamento, Deus precisava de uma casa, nos moldes do Antigo Testamento. Deus precisava de um templo. E Deus falou, Davi, você não poderá edificar a minha casa. Isso porque Davi, atenção, olhem para mim, ele fez uma oração dizendo a Deus assim, olha, eu não darei descanso aos meus olhos. Em outras palavras, eu não vou dormir enquanto eu não der ao Senhor o seu descanso, enquanto eu não construir para o Senhor o seu templo. Davi era uma pessoa absoluta por Deus, a despeito de todas as suas dificuldades, inclinações e pecados. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele era por Deus, a despeito das suas fraquezas. Então ele queria, eu vou construir a casa de Deus. Deus disse, não, você não poderá construir, porque você tem as mãos sujas de sangue. E ele falou, o que eu posso fazer então? Diz, Salomão construirá o templo. Davi disse, já que eu não posso construir, eu vou pelo menos providenciar todo o material para que o templo de Deus seja edificado. Isso é a moldura do Antigo Testamento. No Novo Testamento também há um edifício sendo construído. Só que este agora é espiritual e não mais físico. Mas a disposição do coração de Davi, ela é válida para lá e para cá. Porque sem disposição, nós não faremos nada. E Davi, então, ele convoca os príncipes, os principais de Israel, e convida o povo de Israel, dizendo, olha, tragam tragam materiais de ouro, de prata, de bronze, para a construção da casa de Deus. Versículo 6 diz assim, olha, então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas, as trouxeram a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Versículo 9. O povo se alegrou
com tudo o que fez voluntariamente. Por quê? Porque de coração íntegro. E essa é uma condição fundamental. E fica aqui um aviso: se não for de coração íntegro, guarde para você. É melhor. Porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Aí agora Davi, diante dessas ofertas trazidas para a construção do templo, ele faz a seguinte oração: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Irmãos, vejam que palavras. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então, a primeira coisa que ele reconhece, versículo 10, a eternidade de Deus. Em outras palavras, Deus não depende e não precisa de absolutamente nada. Versículo 11, teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Ou seja, tudo é dele. Ele reconhece que tudo pertence a Deus. Versículo 12, ele diz, riquezas e honras vêm de ti. Ou seja, ele reconhece que aquilo que nós temos riquezas? Sim ou não, pessoal? Honras, saúde, vem de quem? Vem de Deus. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus. Para, irmãos. Para, não tem jeito de continuar essa leitura sem entender. Porque o que ele está fazendo aqui, eu vou explicar para os irmãos. Ele vai pegar as ofertas, oferta de ouro, prata, oferta material para construir o templo. E ele vai ofertar a Deus. Certo? Qual é o espírito daquele que leva algo das mãos para outro? Quando você vai dar algo para alguém? Não. Chega numa festa com um presente na mão. Já fica olhando para os outros, saber se trouxe também. Aí entrega o presente e fala, o povo aqui não traz presente, não. Vai ver que eu trouxe uma caneca. Mas não é assim a pessoa? Vai dar alguma coisa? Então eu vou dar. Eu estou dando. Olha a ideia. Nós somos assim, poxa. Aí na primeira oportunidade, eu vendo a dificuldade do povo lá, rapaz, tive que ajudar aquele pessoal lá. Para dizer, né? Tem algo em nós que, poxa. Então Davi pegou tudo aquilo e ele foi levar a Deus. Quando ele colocou tudo aquilo diante de Deus, antes de qualquer coisa, ele falou assim: olha, Senhor, presta atenção, Senhor. Deus, olha para mim, presta atenção. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Aqui não tem Davi. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Louvor, glória e honra, domínio, tudo vem de ti. O Senhor é chefe sobre todos. O Senhor domina sobre tudo. O reino pertence a ti. E tudo que nós temos vem de ti. Então nós não temos nem jeito de fazer nada. Nada. E aí ele vai pedir para Deus se eles podem fazer alguma coisa. Quem está me entendendo? Eles vão pedir a Deus. Quando ele diz aqui no versículo, no 29, 13, agora, pois, esse agora, pois, é quando ele está recuando. É como que ele dissesse, nós não vamos ofertar ao Senhor, porque nós não somos nem dignos disso, então não vamos fazer.
mas ele sabe. Então ele coloca Deus, confere a Deus tudo, entrega tudo a ele, aquilo que ele é, e diz: agora, pois, Senhor, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Por que ele está dando graças? Se ele está dando presente, se ele está levando o presente, e ele fala que Deus é grande, Deus é eterno, que tudo vem dele, que dele é tudo, ele fala: agora, pois, ó nosso Deus, nós te agradecemos. Pelo que ele agradece? Pelo que ele agradece? Olha o que diz: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Em outras palavras, nós não temos condições nem de dar, que dirá voluntariamente, ou seja, até a disposição, até a voluntariedade vem dele, tudo vem dele. Poxa, agora, pois, ó Deus, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos damos. A Bíblia tem uma linguagem diferente, né? E das tuas mãos damos. O que é damos? Damos. Para quem lembrar aí de que é objeto direto e indireto, esse é a contração do objeto direto mais o objeto indireto. Das tuas mãos nós recebemos, porque tudo não vem dele, nós recebemos das tuas mãos e devolvemos às tuas mãos. Aquilo que nós te damos já é teu. Nós recebemos e te entregamos. Que coisa, né? Isso é uma oração, irmãos. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos damos. Recebemos, e agora que recebemos de ti, nós ofertamos a ti. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa em teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Diga glória a Deus. Ou seja, não somente para que esse edifício seja realizado, nós devemos resgatar a compreensão do nosso chamamento. Não somente compreender a planta da casa, que é a doutrina neotestamentária. Não somente edificar a nossa própria vida, mas também podemos ofertar para que essa edificação aconteça por meio da propagação da palavra, alcançando mais e mais pessoas. Esse ministério é um canal de Deus para que essas verdades se propaguem, se multipliquem e deem frutos. Amém?